Efésios capítulo 6, o versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Feche seus olhos mais uma vez, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que renova, fortalece, nos alimenta. Ó Deus, precisamos do renovo, precisamos do fortalecimento. Ó Pai, não queremos cair, porque aquele que está de pé, Senhor, precisa vigiar, precisa olhar para não cair. E te agradecemos porque se estamos de pé, graças ao Senhor, graças à tua misericórdia, ao teu poder, ó Deus, ao teu toque. E assim fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha estar dando ali a direção. Usa teu servo, que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, que eu esteja sensível nesse momento a ouvir a tua voz. Fala a tua igreja, Pai, que cada palavra que sair da minha boca venha de ti, do teu coração. Nada do Maurício, o Senhor conhece o Maurício, mas de ti, para abençoar a vida da tua igreja, as nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um texto muito conhecido, que fala sobre a guerra espiritual que nós estamos inseridos. E estamos em dias difíceis, não apenas por causa do carnaval, no qual muitos escolhem se entregar aos prazeres da carne, se entregar às atividades desse mundo, mas estamos na casa de Deus. Você fez a melhor escolha, porque precisamos ser fortalecidos no Senhor. Paulo, ele está escrevendo aos crentes. Paulo, ele está escrevendo à igreja de Éfeso. Paulo, ele está dizendo: quanto aos mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como a Bíblia nos ensina sobre fortalecer em Deus, sobre a necessidade, sobre a urgência de nós nos fortalecermos no Senhor. Primeiro, nós sabemos que somos fracos. Paulo, que está escrevendo aos Efésios, ele também escreveu dizendo que ele é fraco, que ele se gloria na sua fraqueza, porque nós somos fracos, nós somos limitados. Mas Paulo, ele vai dizer: eu me glorio na minha fraqueza, porque o fraco pode dizer no Senhor que ele é forte. No Senhor nós somos fortes, no Senhor nós somos renovados, no Senhor nós somos fortalecidos. Por isso que ele está dizendo, e em tantas passagens nós vemos que Deus é a nossa força. Nós vemos no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 15, por exemplo, logo após a travessia do Mar Vermelho, Moisés e o povo de Israel, eles entoam um cântico. Em Êxodo capítulo 15, versículo 2, eles vão dizer: o Senhor é a nossa força, o Senhor é a minha força, é o meu cântico e a minha salvação. A nossa força é Deus, a nossa força é o Senhor. E vivemos em tempo que as pessoas estão no caminho contrário. As pessoas estão se enfraquecendo, as pessoas não estão buscando fortalecimento. É necessário se fortalecer em Deus. Por isso que Jesus, ele vai falar, quando voltamos aqui ao Novo Testamento, Jesus, ele vai falar em João capítulo 15, ele vai falar: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim, por quê? Porque aquele que está em Jesus se fortalece nele, se alimenta dele, tem os nutrientes necessários nele. Mas aquele que não está nele, o ramo, ele é infrutífero, é cortado, é lançado ao fogo. Então estamos em um tempo, em uma época que precisamos despertar, porque as pessoas não estão se fortalecendo no Senhor e na força do poder dele. O nosso Deus é todo poderoso, é o El Shaddai, o Deus que pode todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o todo poderoso. Mas precisamos buscar isso em Deus, porque nós não podemos confiar na própria força. A Bíblia muito fala sobre isso. Jeremias, ele vai ensinar, Jeremias, ele vai falar: olha, do que adianta o sábio confiar na sua sabedoria, o rico na sua riqueza,
o forte na sua força, são coisas importantes, não há nada errado, pelo contrário, você deve buscar sabedoria, deve buscar um fortalecimento espiritual, um fortalecimento físico, não há nada errado nisso, buscar o crescimento financeiro. Não podemos colocar a confiança nisso, não podemos colocar a fé, a confiança, o amor nessas coisas. Mas temos que nos fortalecer em Deus e na força do poder dele. E então, aí sim, ele vai falar sobre a armadura que Deus nos dá. Deus nos dá condições para vencer essa guerra. Ele vai falar no versículo 11: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, quando você busca rejeitar o convite do mundo, porque Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quando você escolhe se fortalecer em Deus, se fortalecer no Senhor, se vestir com a armadura que Deus nos dá, você vai ficar firme. Você está aqui nessa noite porque Deus, ele quer colocar os seus pés sobre a rocha, quer que você dê passos firmes. Não é para ter mais passos cambaleantes, não é mais para andar de qualquer maneira. Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui nessa noite porque ele quer falar aos nossos corações: filho, busca a minha presença, busca, ora um pouco mais, clama um pouco mais, porque eu quero que você ande firme contra as astutas ciladas do diabo. E tem gente brincando. Foi-se uma época que as pessoas até colocavam a armadura que Deus dá e tiravam. Aparecia o primeiro gigante, aparecia o primeiro problema, aparecia a primeira adversidade, e as pessoas tiravam a armadura. Hoje sequer estão colocando, hoje sequer estão indo à igreja, hoje mal têm lido a Bíblia, hoje mal têm buscado ao Senhor. Como está a nossa vida espiritual? Ao encarar, ao enfrentar as astutas ciladas do diabo, precisamos estar firmes, e só há uma maneira de estar firme: confiando na própria força, confiando no próprio conhecimento. Quantos fizeram isso e caíram? Saul, Sansão, e por aí vai. Precisamos nos fortalecer no Senhor. E o negócio é tão sério que as pessoas estão cegas. Hoje eu fui visitar o meu pai e não precisava, apenas esperar essa data, mas pessoas usando, roupa de diabo, fantasia de demônio. Precisamos estar alertas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o diabo, o Deus desse século, cega o entendimento das pessoas para que eles não vejam. Por isso, tem crente que não pode brincar, não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós vemos aqui as ciladas, as astutas ciladas são do diabo. E nós sabemos quem é o diabo. Quem é o diabo? É o nosso adversário. Ele está ao derredor. O diabo, vosso adversário, está ao derredor, buscando alguém para devorar, como um leão, alguém para destruir, para devorar. E tem feito isso a muitos, tem destruído tantas vidas. Mas você pode descansar o seu coração, porque o diabo está ao derredor, mas quem está ao seu lado é o leão da tribo de Judá, é o Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso. Então precisamos entender que há uma maneira de você permanecer firme, através da fé, confiando. Louvamos aqui nessa noite, os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quando você escolhe viver em Deus, viver no Senhor, você não será abalado, que você confia no Senhor. E ele diz no versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E quantas vezes lembramos desse versículo? Quando vem uma adversidade, uma tempestade, se levanta alguém, aí você lembra, olha, não é o meu problema, minha luta, minha guerra não é contra a pessoa, mas contra o inimigo. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. E o negócio é tão sério que até Jesus lá no deserto, quando foi tentado, até Jesus lhe foi mostrado o mundo. Em uma das tentações, o diabo, o tentador, coloca Jesus no alto, lá no pináculo, mostra para Jesus o quê? Os reinos desse mundo. Mostrou a glória desse mundo, o que muitos têm buscado, o que muitos têm procurado. E o diabo ainda falou, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Porque o diabo conseguiu muitos, mostrando os reinos desse mundo. Só que aí Jesus falou, não, só está escrito, está escrito, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Ciladas do diabo. O diabo tentou atacar o ministério de Jesus. Se és o Filho de Deus, Ele era o Filho de Deus. Tentou ir no ego, tentou ir, mas Jesus não era como, né, um ser humano qualquer. Transforma essas pedras em pães. Quantas pessoas têm transformado pedras em pães para quererem mostrar quem elas são? Então, voltando ao texto, nossa luta não é contra sangue ou carne, mas principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma região que nós não conseguimos compreender na totalidade. Regiões celestiais nós não conseguimos ver na totalidade, entender, compreender, mas a Bíblia muito fala dessa guerra espiritual. Nós vemos, por exemplo, Daniel, quando ele ora, né, Deus envia um anjo que, por causa de potestades, por causa de demônios, por causa ali daquela potestade, por causa daquele principado da Pérsia, teve que lutar, teve que ainda, né, antes de chegar até Daniel. A Bíblia muito fala dessa guerra espiritual. E tem pessoas descansando, tirando a sonequinha espiritual. Não podemos. Por isso que nós vemos aqui, precisamos estar alertas, porque a nossa guerra é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que eu sei é que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele é soberano. Quando Ele der uma palavra, não tem força, não tem ninguém no universo que pode impedir a soberania, o mover de Deus, a palavra de Deus em nossas vidas. Pode levantar principado, potestade. Deus é Deus. Deus é o Senhor. Nessa guerra não tem luta difícil para o nosso Deus. Pessoas que pensam, olha, essa quase Deus, essa foi suada para Deus, isso é para a gente, mas não para o nosso Deus. Nosso Deus dá uma palavra e o demônio é expulso. Nosso Deus dá uma palavra, a enfermidade vai embora. Se lhe aprover, se for da vontade dele, o milagre vai acontecer no tempo dele, na hora dele, que ele quiser, e não no nosso tempo. Por isso que nós vemos aqui, versículo 13, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você pode declarar isso comigo? Eu vou permanecer inabalável. Diga mais uma vez, eu vou permanecer inabalável. O diabo vem tentando suas astutas ciladas com as coisas desse mundo, mas Deus nos dá condições de vencer o mundo. O Filho de Deus vence o mundo, é a fé que vence o mundo. Como podemos ler em Pedro, a fé que vence o mundo, o Filho de Deus vence o mundo. Por isso que temos que, para vencer e permanecer inabalável, pegar
toda a armadura de Deus. Eu não quero nessa pregação trazer um estudo sobre a armadura de Deus, vou trazer apenas alguns pontos. E o primeiro que eu compartilho: se você quer vencer, se você quer permanecer inabalável, precisamos entender que é preciso pegar toda a armadura de Deus. Você não pode ir para a guerra pela metade, com a preparação incompleta. Ele diz: por isso pegue toda a armadura de Deus. E tem crente escolhendo: olha, eu quero o capacete da salvação, eu quero o escudo da fé, mas eu não quero a espada, não quero a palavra, não quero ler a palavra. Tem que pegar toda a armadura de Deus, porque é muito lindo falar que vai vencer tudo, vai permanecer inabalável, mas nós não podemos pular o fato que precisamos para isso pegar toda a armadura de Deus. E depois que você coloca toda a armadura, tão linda, né? Essa comparação que Paulo faz aqui com o militar da época. Tem pessoas que na primeira adversidade, na primeira afronta, no primeiro gigante, tira. Às vezes está com a armadura, está com o escudo da fé, capacete da salvação, e daqui a pouco vem uma falsa doutrina, não crê mais na salvação. Daqui a pouco vem está com a fé forte, escudo da fé, aí vem uma afronta do diabo, uma afronta do gigante, e perde a fé, perde a esperança. Precisamos pegar toda a armadura de Deus. Nessa noite, Deus, Ele quer conceder, Ele está dando a armadura completa para você vencer. As coisas velhas vão ficar para trás, tudo vai se fazer novo. Deus está te renovando, Deus está fortalecendo. Deus trouxe você aqui porque Ele quer você preparado para essa luta, preparado para essa guerra, para poder resistir no dia mau. O dia difícil, o dia mau, todo mundo passa. O dia da provação, o dia da tentação. Mas você vai poder descansar o seu coração, porque nesse dia você está com a armadura, toda a armadura que Deus te deu, e você vai vencer tudo. Eu gosto muito do versículo 13. Depois de terem vencido tudo, você vai permanecer inabalável. Está na luta, está na guerra, permaneça, continue, porque você tem essa certeza, porque você vai vencer tudo o que vier tentar se levantar contra você. Por quê? Porque você é bom, porque você é forte, porque você é sábio? Não, porque o primeiro texto que nós lemos é porque você se fortalece no Senhor e na força do poder de Deus. Entenda que nós, como crentes, preste bastante atenção, guarde essa palavra, nós, como servos de Deus, nós não lutamos pela vitória, nós lutamos em vitória. Posso ouvir um glória a Deus? Porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. O atleta que se esforça, ele luta pela vitória, mas nós, nessa guerra espiritual, nós já lutamos em vitória, porque o nosso Deus não perde, nosso Deus é todo poderoso. Então você já luta, você já guerreia em vitória. É só uma questão de tempo, é só uma questão de confiar, é só uma questão de perseverar. Lembramos, por exemplo, lá em Jericó, aquelas muralhas, ao olhar do homem, intransponíveis, aquelas muralhas que cercavam a cidade, que eram, diz os historiadores, que eram dupla, que era uma muralha altamente fortificada. O povo de Israel teve que dar 7 voltas, todas elas em silêncio, não podiam dar uma palavra. 7 dias, cada dia rodeando aquela muralha. É momento de guerrear, é momento de perseverar, é momento de confiar. Talvez alguns até questionavam: o que é isso que Josué está fazendo? Estamos aqui gastando energia, rodeando a muralha. Estamos aqui, que estamos perdendo tempo. Quantos talvez estivessem com o coração incrédulo? Talvez até mesmo o exército inimigo ali dentro da cidade, zombando, escarnecendo.
Mas se você continuar, você vai vencer tudo, porque você luta em vitória. A vitória já é tua, a vitória já é nossa, no nome de Jesus. Então não tem guerra difícil, não tem luta difícil para o nosso Deus. Ele é soberano. Vemos isso em toda a Bíblia. E aí ele vai dizer, versículo 14: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Eu não vou trazer o estudo, né? Fica para uma outra pregação. Tem muitos livros, muitas pregações falando sobre a armadura que Deus nos dá, mas precisamos apenas entender e decorar, saber quais são. Cinto, cingir o cinto da verdade, que é muito importante. Jesus ensinava em verdade e em verdade. Precisamos ter a vida pautada na verdade, porque a mentira, a paternidade da mentira, a Bíblia, Jesus atribui ao diabo. Então cuidado com a mentira. E quando nós falamos em colocar o cinturão da verdade, lembremos de Jesus, porque nos ensina, nos aponta que há um caminho, que há uma direção. Quando você coloca esse cinto da verdade, você lembra das palavras de Jesus em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai falar, colocar a couraça da justiça. Todas essas peças, Paulo, ele pega o militar daquela época, as armas de defesa, 5 e uma de ataque, pega o modelo militar daquela época mais preparado, era o melhor, pega o soldado romano, o exemplo do soldado romano, para entender, as pessoas entenderem que é uma guerra espiritual. Ele vai trazer as peças dessa arma, dessa armadura, e ele vai dizer, olha, ele usa uma couraça para cobrir, para proteger. E essa couraça ele vai falar que é da justiça. Precisamos buscar a justiça, precisamos ser homens justos. A justiça de Deus sobre as nossas vidas prevalece. Temos a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos ser justos para com Deus, para com os homens, para conosco mesmos. E lembrar que Jesus nos ensina sobre prioridade. Quando falamos de justiça, lembramos o que Jesus ensina sobre prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E ele vai falar, colocar no versículo 15: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, nos pés, preparação do evangelho da paz. A Bíblia nos ensina quão lindos, quão formosos são os pés daqueles que pregam, anunciam as boas novas. E você tem disposição de colocar ali no calçar os pés, porque o soldado não ia para a guerra descalço, não ia pisar no terreno inimigo sem um calçado. Hoje, nas forças militares, a gente usa o coturno, o boot, porque ele é forte, ele tem um material impermeável. Então ele vai falar que nós não podemos pisar de um solo desprotegido. Precisamos estar preparados. Você já andou descalço? Tem gente que já está acostumado, né? Ainda mais, hoje talvez não tanto as crianças, porque a gente quase não deixa mais brincar na rua, mas a gente, na rua, quando era criança, a gente jogava bola descalço na rua, paralelepípedo, né? Então a gente acabava acostumando. Mas já andou aquelas pedrinhas, solo que escorrega, solo úmido. E o soldado, uma coisa é você ir para a rua brincar, mas daqui a pouco tu está em casa, você lava os seus pés, cuida, passa um remédio. O soldado ia para a guerra, não sabia quanto tempo ficaria na guerra, então tinha que ter um preparo para os pés. E hoje, preparação do evangelho da paz, tem que estar, né, disposição.
Os pés simbolizam o andar, os caminhos, o ir, que nós possamos ir e pregar. Estamos falando isso rapidamente, por quê? Porque para permanecer inabalável, para resistir no dia mau, para vencer tudo, você precisa revestir-se com toda a armadura de Deus. Não pode escolher a peça. Eu quero o escudo da fé, eu quero o capacete da salvação, eu quero a couraça da justiça, aí eu não quero o evangelho, eu não quero... Não, tem que pegar toda a armadura que Deus dá. Ele não diz, escolha uma peça, não diz, pegue metade dela, não, toda a armadura que Deus nos dá. E o escudo da fé, esse todo mundo quer, esse, olha, o escudo da fé. Por quê? Porque ele ainda dá mais um detalhe. O escudo da fé você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. A guerra é contra o diabo, a guerra é contra o maligno. A Bíblia muito fala do maligno, o mundo jaz do maligno. São tantas passagens que falam do diabo, do maligno. Mas você tem o escudo da fé. Ele está jogando os dardos e você está bloqueando, você está protegido, porque você tem o Senhor, que Ele é o seu escudo. E Ele te concede essa armadura. E você coloca o escudo da fé. Pode vir dado inflamado, pode o diabo lançar, você não vai retirar essa armadura. Versículo 17: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o capacete também traz um estudo muito grande, protege a mente, protege a cabeça, pontos vitais também, assim como a couraça. Estou apenas trazendo uma parte do estudo sobre a armadura. O estudo é maravilhoso, te aconselho, te indico a estudar sobre a armadura que Deus nos dá. Mas o capacete ele chama de capacete da salvação. Claro que vai trazer proteção ao que você ouve, proteção ao que você vê. O capacete ele é muito importante. Até hoje nas Forças Armadas se usa capacete balístico. Por quê? Um barulho, um som pode te deixar surdo. Quantos vieram da guerra surdos, com problemas de audição por causa dos barulhos, das bombas, da visão? Então o capacete te traz a proteção, o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos falado. Mas ele chama de capacete da salvação, sabe por quê? Porque ninguém pode tirar da sua mente, ninguém pode tirar da sua cabeça que você tem a salvação, que você crê, você tem a certeza que Deus ele te guarda, que Deus ele te salva, que Ele é o nosso Salvador. Enquanto você caminha aqui na terra, Ele te guarda, Ele te salva. Tem salvação aqui também, tem escape, tem milagre, tem cuidado de Deus. E o principal, pode acontecer o que for nessa guerra, você vai lembrar, o capacete que eu uso é da salvação, é o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você vai lembrar o que Paulo vai dizer: morrer para mim é lucro. Paulo ele vai dizer: queria eu já ter chegado o meu momento para poder estar com Cristo, mas ainda não é chegado o meu momento. Ele vai dizer: morrer para mim é lucro, se eu estou vivo, viver é Cristo. Viver é Cristo. Enquanto tiver fôlego de vida, é claro, você vai ter maravilhosos momentos consigo mesmo, com a sua família, não há nada errado nisso, mas viver é Cristo, é ter compromisso com Deus, ter compromisso com a palavra de Deus. Não enterrar o seu dom, não enterrar o seu talento, aquilo que Deus tem dado para você. Quantos estão desperdiçando seus dons, seus talentos, que Deus deu, concedeu para usar na casa dele, para usar no reino dele, e sequer mais tocam, sequer mais cantam, sequer mais evangelizam. Que nós possamos resgatar que é preciso se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. É necessário tomar essa armadura que Deus nos dá, porque a guerra, meu amado irmão, está aí. Guerra avisada perde quem quer. A guerra está avisada, a guerra foi falada, você pode se preparar, você tem tempo de colocar essa armadura, mas cuidado, chega uma hora que o negócio aperta, vem o dia mau, e tem pessoas querendo deixar para cima. Hoje vimos de manhã, Davi
ele coloca no coração dele o desejo de trazer a arca para Jerusalém, para perto dele, para a cidade de Davi. E nessa trajetória nós fizemos esse paralelo. Tem pessoas que ora querem colocar a arca, que representa a presença de Deus, simboliza a presença do Senhor, ora querem colocar perto, ora querem voltar com a arca para a terra dos filisteus, e ficam nessa incoerência, ficam nessa inconsistência. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele está colocando em mim, Ele está colocando em você o capacete da salvação. Levanta a sua mão, vai recebendo, em nome de Jesus você vai permanecer inabalável. Deus está falando: filho, fique firme, eu coloco em você o cinto da verdade, coloco em você a couraça da justiça, nos seus pés o calçado, preparação do evangelho da paz e o escudo da fé. Você está apagando, vai apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 5 armas de defesa e uma de ataque. Era o soldado, era o modelo do soldado na época, mais comum. Tinham os flecheiros, tinham os que usavam de lança, mas a maior parte, maior número, eram os que iam com a espada, eram os que iam no fronte de batalha. Ele vai falar sobre a espada. Precisamos entender que muitos querem só ficar na defesa, não têm se envolvido com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se quer atacar, quer avançar, tem que conhecer a palavra de Deus. Nossa arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus nos ensina: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Precisamos, do que adianta você ter uma espada? Toma aí uma espada, toma aí um bastão, toma aí um tchaco, toma aí uma arma, e você não sabe manusear, não sabe usar, você não trabalha, não estuda, não treina, sequer sabe manusear. Não fica só na defensiva, é isso que Deus está falando. Você não pode ficar só se defendendo. Vai chegar o momento que você tem que levantar essa espada para guerrear, para você avançar. A palavra de Deus, meu amado irmão, ela é poderosa. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ainda que venha secar a flor, murchar a erva, a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma do pensamento, está lá em Hebreus, é apta a discernir os pensamentos do coração. Então tem que entender que é preciso tomar toda a armadura de Deus. Já imaginou um soldado na guerra só se defendendo? Só vai servir para atrair alguns adversários, para ficar para mais nada. Não age, não tem espada, não fere ninguém. Que nós possamos entender que precisamos conhecer e ter também a palavra de Deus, porque com a palavra de Deus foi o que Jesus nos ensinou. Você vai dizer: está escrito. Ninguém vai te enganar, você não vai ser levado, enganado por vento de doutrina. Você vai saber o que diz a palavra de Deus. Você vai fazer como fizeram os bereanos. Ensinava, mas eles iam na palavra, ver se o que estava sendo falado, pregado, estava de acordo com a palavra. Meu desejo nessa noite, nesses dias tão difíceis que vivemos, nesses dias de que muitos têm se entregado a carne, as obras da carne, eu fico feliz porque você veio à igreja, você veio à casa do Senhor, você está online. Por quê? Porque você quer Deus, você quer mais de Deus, você quer se revestir da presença de Deus. Então o meu desejo é que você possa colocar essa armadura. E ele vai dizer, não apenas todas essas, ele tem uma que muitos se esquecem.
Muitos se concentram nessas 6, 5 de defesa e 1 de ataque, mas tem uma que vai permear todas elas, que é o versículo 18: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os crentes. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Uma outra parte fundamental é a oração, que não falte a vida de oração. Ele vai dizer: orem em todo o tempo no Espírito. Ele vai falar aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Orem em todo o tempo no Espírito. Não é ficar as 24 horas do dia orando. Você tem muitas atividades também. Você vai para o trabalho, você prepara a roupa das crianças, a comida, tantas atividades. Mas você pode fazer a maioria delas, ou muitas delas, junto com oração. Você pode, ao chegar num ponto ao sair de casa, ao acordar, fazer uma breve oração. Você pode chegar num ponto de ônibus e ali na espera fazer uma oração. Você pode, antes de subir o elevador do trabalho, as escadas, fazer uma oração breve. Eu não lembro o nome, mas uma vez eu li que um homem que era conhecido por muito orar, ele falava que a maioria das orações dele não passavam de 10 minutos, mas também ele não passava 10 minutos sem orar. Então eram orações curtas no decorrer do dia, orar e sem cessar. Às vezes 1 minuto no ponto, às vezes de ônibus, às vezes no horário do seu almoço. Quanto tempo você, antes de almoçar, não agradece a Deus o alimento? Antes de dormir, obrigado, Senhor, pelo dia que me deste, pelos livramentos. Ao acordar, Daniel orava no mínimo 3 vezes ao dia. Orem em todo o tempo, para que assim você venha estar vigiando com perseverança e súplica. Que através da oração você persevera, através da oração você entrega a sua súplica a Deus, através da oração você intercede. Paulo está dizendo: orem por mim também, para que não me falte a palavra, para que ao abrir da minha boca seja me dada a palavra, para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu seja ousado ao falar. Paulo ele vai dizer: olha, vocês vão orar em todo o tempo, mas me incluam nas orações de vocês. Orem pelo seu pastor, orem pelo seu irmão, orem pela sua família, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E o meu desejo nessa noite, não aprofundar o estudo da armadura de Deus, mas lembrar que precisamos nos fortalecer em Deus. Tem pessoas que estão no caminho contrário, pessoas que estão no caminho do enfraquecimento, e cuidado, não estão nem sequer ficando frias, estão ficando mornas, que é pior ainda. Lembra lá em Apocalipse? Laodiceia? Quem dera você fosse quente ou frio, mas porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que é a mornidão? A pessoa fica indiferente, ou hora está lá, hora está cá, enfim, aí também dá tantos outros estudos. Não tem um posicionamento, não tem uma escolha. Que nós possamos ser quentes, que nós possamos ser avivados com a presença do Senhor. Quanto a mais seja fortalecido no Senhor e na força do poder dEle. Que você nessa noite possa se vestir com toda a armadura. Não fique escolhendo: eu quero o cinto. Não é desfile, não é loja, não é desfile de moda. Meu amado irmão, tem que colocar toda a armadura de Deus. Colocar toda ela, é o capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, colocar nos pés a preparação do Evangelho e a espada, que você possa colocar essa espada, meu amado irmão, no coldre, colocar essa espada ali no lugar e conhecer e manusear, conhecer a palavra de Deus, porque assim você será mais que vencedor. Essa guerra você já é mais que vencedor. Você, seja qual for a tribulação, a adversidade, a luta
luta que se levantar, você não vai lutar pela vitória, mas você vai lutar em vitória. E como nós vemos isso na Bíblia, nos guerreiros, nos soldados do Senhor, vemos com Davi, Deus dava vitórias a Davi aonde ele quer que ele ia, porque Deus era com ele, lutava em vitória. Davi consultava a Deus: Senhor, devo ir contra eles? Aí Deus fala: vai. Aí ia contra os filisteus, vencia. Aí esses inimigos se levantavam de novo, está lá em Reis. Davi não confiava nele mesmo: já venci uma, vou de novo. Davi consultava a Deus: Senhor, devo ir de novo? Aí Deus fala: não, vai agora não, mas faz o seguinte, vai por trás das amoreiras, rodeia por... Deus, intimidade com Deus. E aí você vai lutando em vitória, não pela vitória, porque o nosso Deus te faz e nos faz mais que vencedor. Coloque-se de pé nesse momento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nesses dias que muitos escolhem se afastar de Ti, escolhemos vir aqui para ouvir a Tua voz, Te louvar, Te adorar. Precisamos abrir, ó Deus, os olhos espirituais, para que quando vem o dia mau, nós não venhamos ficar procurando de qualquer maneira, porque fomos pegos de surpresa, e ficar procurando: cadê a minha armadura, cadê meu escudo, cadê meu cinto, cadê? Não. Quando vier o dia mau, já estaremos prontos para a batalha, com a armadura que o Senhor nos dá, que venhamos colocá-la e que não venhamos tirá-la por causa da falha do homem, que não venhamos tirá-la, Senhor, por causa das lutas, das adversidades que tantas vezes tentam abalar a nossa fé, que somos fracos, limitados, mas temos que lembrar que o Senhor não é. Assim, em nome de Jesus, esteja tocando em cada vida, onde chegar essa palavra, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão online, aqueles que vão ouvir depois. Meu Deus, vai tratando, vai trabalhando, que venhamos tirar, ó Deus, as roupas, as vestes que não te agradam e colocar a armadura que o Senhor nos dá, para assim permanecer firme, para assim poder vencer tudo, como acabamos de ler na Tua palavra, e vamos permanecer inabaláveis, ainda que passemos por um breve momento de luta, ainda que passemos por um momentâneo momento de adversidade. Lembremos que é ali que temos que demonstrar o valor da nossa fé, como diz Sua palavra em 1 Pedro. Em nome de Jesus, assim concede o renovo, o fortalecimento, dá a armadura que só o Senhor pode dar, e assim não temeremos, porque é o Senhor que está conosco, é o Senhor que renova, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que enche com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, vai enchendo, vai renovando, vai colocando, Senhor, esse cinturão da verdade, vai colocando esse capacete da salvação, a couraça da justiça. Oh, meu Deus, vai calçando nos pés essa prontidão ao Evangelho, a Tua espada. Obrigado, Pai, porque assim estamos preparados para resistir no dia mau. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele